Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marco Leite, sou psicanalista, sou coordenador do programa de pós-graduação em psicanálise pelo Instituto ESP Brasil. E hoje vou entrevistar aqui, conversar, dialogar, né, com a queridíssima Valéria Kodato. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da inibição, sintoma e angústia. Boa noite, Francine. Às vezes as pessoas confundem muito, né, principalmente entre os analistas, menos formados, por assim dizer, né, ou teoricamente não tão... pessoas que se colocam como analistas, mas que não têm um aprofundamento teórico necessário, né, e confundem muitas vezes síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né, mistura isso e coloca a angústia, né, como se fosse um tipo de fenômeno, né, ou patologia. Bom, na história da psicanálise e do DSM, as coisas nunca foram assim, né? Na realidade, se a gente faz um resgate histórico importante e necessário, né? Tanto eu quanto Valéria Kodato, inclusive, damos aula de psicopatologia no programa de pós-graduação, né? Então, esse papo vai estar interessantíssimo, gente, hoje. Então, se a gente faz esse resgate histórico, né, o que a gente vai verificar é que, em determinado momento, a partir do DSM-3 e 4, o que aconteceu foi a supressão do termo neurose, e aí passou-se a utilizar um outro termo, chamado de transtorno. Por quê? Porque o termo neurose trabalhava de uma forma descritiva, compreensiva do fenômeno que se apresentava. E o termo transtorno supostamente atentava para um tipo de viés ateórico que o DSM tentava produzir. Mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque separou-se a neurose de angústia trabalhada, né, dentro da psicanálise e de outras áreas também, dentro da psiquiatria clássica, né, saiu do campo da neurose da angústia e aí virou o quê? Uma vez que não tem mais a nomenclatura neurose, vira transtorno de ansiedade ou transtorno de pânico. Então, essa confusão que nós vemos hoje, né, inclusive em como conduzir os casos, é justamente pelo efeito, tá, de uma alteração na modalidade de pensar o sofrimento humano, né? Então, o que nós temos? Muitas vezes, psicanalistas ou recém-formados, né, ou pessoas que estão começando a entrar no campo da psicanálise, tentando articular a discussão, a conversa, se utilizando de uma nomenclatura do DSM, né, uma nomenclatura mais comum ao campo da saúde mental, e acaba enfiando os pés pelas mãos. Por quê? Porque a angústia no campo da saúde mental vira algo da ordem de uma sensação, de um sentimento. E o que o Freud vai nos ensinar? Que não é um sentimento, que a angústia é um afeto. Olha que interessante. Afeto não é sentimento. Freud é o primeiro que faz essa diferenciação. Bom, vamos começar daqui a pouquinho com a Valéria Kodato. Será que a Valéria já está por aí? Deixa eu ver. Já está. Estou convidando ela aqui. Bem-vinda. Estou enviando o convite aqui para a Valéria. Hoje nós vamos conversar, então, sobre inibição, sintoma e angústia a partir da psicanálise. Querida, bem-vinda, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Tudo bem aí? Tudo bem, tentando achar um jeito aqui. Um ângulo? Fica melhor para mim.
Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu estava acertando o celular aqui também. Então, essa coisa tecnológica exige um pouquinho isso, né? Sim. Pessoal, essa é a Valéria Kodato, psicanalista. Querida, quer se apresentar? Por gentileza. Bem, então, Valéria Kodato, né? Sou psicanalista, eu digo que sou psicanalista em formação já há mais de 30 anos, já que a nossa formação nunca é concluída, né? Ela é perene e venho trabalhando em Maringá já há mais de 20 anos, além de consultório, sempre trabalhando na transmissão, também como docente, já fui docente em cursos de graduação, né? Hoje eu ministro só aulas em cursos de pós, quando me vem um convite que eu considero aceitar. E além da psicanálise em consultório, eu também atuei por 30 anos em serviço público, em vários setores diferentes, né? Então, essa é a experiência que eu tenho, né, e que eu posso transmitir um pouco dela. Querida, só para avisar o pessoal, a Valéria é uma das docentes convidadas, né, da turma de Fundamentos da Psicanálise. Ô, Valéria, você também está na turma de crianças, né, e adolescentes? Também, Sim, com certeza, também. né? Muita honra, né, recebo esses convites, tenho vindo, né, já há alguns anos trabalhando com vocês, acho que a ESP está fazendo um trabalho muito bacana, né, de agregar aí psicanalistas de diversos lugares, diversas instituições, né, então acho que isso tem trazido muito enriquecimento para o curso, né, então eu me sinto muito honrada de fazer parte do corpo docente dos cursos que vocês estão ofertando, né, tanto fundamentos de psicanálise quanto sobre a infância e adolescência. Eu não sei se você sabe, mas não sei se já te falaram, mas a sua aula, geralmente o pessoal não conhece você. E quando assiste a tua aula, fala, Marco, eu quero ver de novo, sabia? Todo mundo adora. Saber, né? Eu tenho recebido pessoal que fez aula comigo, né, pela ESP aí, no curso de vocês, eu tenho recebido pedidos para supervisão, né? Uhum. Tem sido muito bacana isso, também recolher aí, né, esses frutos, aí a gente também percebe a seriedade do que é transmitido no curso, né, que o aluno não vai sair formado, né, ele vai sair introduzido ao estudo da psicanálise, mas que a formação mesmo vai se dar de um outro modo. Acho que isso também vale muito a pena eu frisar aqui, né, evidenciar que eu penso que isso é um resultado do trabalho, né? Que bom, é bom saber que a gente está tendo esses frutos, né? É bem legal. Querida, vamos começar então. Inibição, sintoma e angústia. Isso. Eu estava me preparando aqui, peguei um texto da Izepol, peguei o texto do Freud, não fui no... Eu tenho um problema com o seminário 10 do Lacan, porque quando... Eu vou contar aqui para vocês, talvez vocês não saibam, mas quando eu fui prestar o mestrado, né, eu estava escrevendo justamente sobre a angústia em Lacan, com a Angela Caniato, né? Eu ia tentar com a Angela Caniato. A Angela Caniato não gostava nada de Lacan, nada. E aí eu fui primeiro para conversar com ela e depois, graças a Deus, roubaram o meu carro com o projeto, com o notebook, com tudo. Então eu acho que 15 dias para reescrever um projeto do zero e nunca mais quis saber da angústia. A angústia, eu falei, chega, não quero mais saber disso. Nossa, traumático mesmo. Muito. Mas acabou dando certo, porque daí eu fui aprovado e tal, né? Trabalhei o desamparo, que também pega na questão da angústia, né? Não adianta. Você quis fugir da angústia e foi trabalhar o desamparo? Não entendi essa imagem. Pior, né? Eu fui mais para trás. Querida, você vamos foi lá. às origens, né? Lá mesmo. Vamos lá, querida. O que tem para hoje? O que a gente pode bater um papo sobre inibição, sintoma e angústia? O que você pensou? Pensar a questão da clínica? Sim, acho que trazendo para a clínica hoje, né, para a nossa clínica na atualidade, enfim, o texto do Freud é um texto bastante extenso,
né? Eu acho que é um texto que vale sempre a pena ser revisitado, evidentemente, é um nosso grande mestre, né? Não fosse ele, a gente também não estaria aqui, o nosso ofício não existiria, né? A gente estaria fazendo qualquer outra coisa, menos a psicanálise. Enfim, é um texto publicado em 1926, ele logo de cara fala da inibição, mas é um texto em que ele vai trabalhar muito mais a angústia. Assim, é um texto onde, ele, embora comece a inibição e percorra algo sobre a formação do sintoma, ele vai muito mais trabalhar o tema da angústia nesse texto. Tá? E aí, por que eu acho bacana esse tema para a gente poder falar da clínica na atualidade? Por um lado, né, que há uma atualização, quando a gente se depara com Lacan, não só no seminário da angústia, né, o seminário 10, que é um seminário difícil, né, eu acho que é um dos seminários mais duros de Lacan, pelo menos para mim, né, trabalhei ele exaustivamente, tá? Porque ele justamente faz uma virada aí, né, quando ele inventa o objeto A e nos traz aí uma invenção teórica, que se por um lado ajuda a entender um monte de coisa, até compreender o tal do objeto A, né, é custoso, é trabalhoso. E também, né, eu diria depois, mais adiante, já no seminário 22, né, quando ele vai trazer dentro do Noble Romeu a articulação dos diversos gozos, modos de gozo e a inibição, sintoma e angústia, articulada a esses 3 modos de gozo, né, as formas de amarração do nó. Então, são textos, né, que não são fáceis, evidentemente, mas, bom, para quem se interessa por esse tema, eu diria, em algum momento vai ter que entrar em contato com ele, né? Então, o que a gente tem escutado muito, né, Marco, é que nós não encontramos mais as histéricas e os obsessivos da época de Freud. Isso tem sido até, né, bastante repetidamente, né, dito, e eu, né, os cabelos brancos falam por mim, né, sou de uma geração, então, que eu pude, digamos, já faz mais de 30 anos que eu estou na clínica, né, mais, com certeza. E aí eu posso dizer que na minha experiência ao longo do tempo, realmente isso foi se modificando. A forma do sofrimento se apresentar na clínica tem se diferenciado. E aí eu acho que é interrogação, né? Mas por quê? O que há? O que aconteceu com os velhos e tradicionais sintomas freudianos, né? E aí, acho que ele tem que se questionar o que vem se apresentando na clínica, então. Se não é mais, né, com aquela roupagem que Freud nos ensinou, o que é que vem se apresentando, né? E acho que aí que a gente se depara com a inibição e a angústia. Eu acho bacana você colocar isso, né, Valéria? Com outras roupagens. Porque, assim, até certo momento, né, principalmente ali pela década de 90, quando começa aquele negócio de borderline, eu estava até falando um pouquinho disso antes, né? Borderline, bipolar e tal, a coisa começa, parece que até a leitura, né, de alguns analistas, inclusive, vai se modificando a partir da teoria, né, que vai sustentando a clínica. Então, a gente vê também surgir novas patologias, mas a estrutura não muda, né? Então, até uma vez eu estava conversando com quem... qual é a Valéria mesmo? A gente vai fazer a live agora sábado, né, aqui pelo ESP, e foi com ela, justamente nesse ponto, né? Por que a psicanálise ainda funciona? Né? Porque, embora se tratam de roupagens distintas, né? A Noemi Brown estava falando disso também na aula dela, né? A Noemi fantástica, ela estava falando disso. Antes
E aí você e a Noemi tem muito mais experiência. Eu achei um fio de cabelo branco esses dias aqui. Aí ela falou assim, antes os pacientes chegavam, eu não suporto mais a minha vida. Hoje a minha mulher não me suporta mais, a minha mãe me mandou aqui, o meu chefe falou para eu me tratar, né? Então, assim, até a queixa, né, vem a partir de um outro, né? Então, é óbvio que teve uma mudança, mas, ao mesmo tempo, tem algo que a gente pode chamar, se nós temos algo, né, que muda, nós temos algo que permanece. Né? Sim, ainda bem, né? Então, e justamente, então, se a gente pega já o texto de 1926, Freud já falava, inclusive ele dizia, há sujeitos que não apresentam sintomas, só apresentam inibições. Tem algum momento do texto que ele vai falar isso, né? E quando Lacan nos mostra essas patologias do ato, que ele nomeia a inibição, o acting out, a passagem ao ato, né, como 3 formas de patologias do ato, 3 formas de manifestações aí que dizem respeito ao ato e que não fazem parte do sintoma, né, ele também já está dizendo para nós, olha, nem todo sujeito que está em sofrimento vai produzir sintoma. Porque a produção do sintoma, como é pensado pela psicanálise, é uma produção sofisticada, né? É uma produção que é trabalhosa para o sujeito. Né? Há um trabalho psíquico necessário e exigido na formação do sintoma. É diferente de uma atuação de uma angústia ou mesmo de uma inibição, que não é exatamente uma defesa psíquica como um sintoma, mas é uma tentativa, digamos assim, de evitar a angústia. Né? Então, digamos, sim, já estão lá, né? Já estão nos textos mais antigos, nos falando que essas manifestações também aparecem na clínica. Então, não é algo completamente novo, mas talvez a frequência com que esses casos comparecem aos consultórios é uma novidade, né? É como você acabou de citar, muito mais pacientes que vêm por uma via que não é exatamente dele se questionar sobre a vida dele, sobre as questões existenciais que até então, né, faziam enigma para nós, né? O nascimento, a sexualidade, a morte, parece que isso já não é enigmático mais para o sujeito, né, porque ele acaba ancorando as suas respostas geralmente na ciência, né, ou em crenças outras, que não sejam científicas, mas crenças religiosas, ideológicas, enfim. E ele se amarra aí nessas crenças e enfim, um alto nível de medicação, né, que acho que mais do que já foi discutido, né, é impressionante o alto índice de medicalização para o sofrimento humano, desde as crianças, que é muito assustador pensar isso, né, o quanto as crianças hoje vêm sendo medicalizadas por, entre aspas, problemas de comportamento, em que não se escuta qual é o sofrimento que está em causa aí. Os adolescentes, né, que passam aí, sim, eu acho que o que a gente mais percebe da inibição, mais a gente testemunha, tem sido em adolescente. É uma inibição em todas as áreas. Porque o que é inibição já em Freud? Né? Seria a paralisação ou impedimento ligado a uma função do ego, né? Como ele dizia. Então, isso é muito importante, né? Que você está dizendo, porque as pessoas costumam confundir inibição com sintoma. O próprio Freud, em determinado momento, diz: olha, tem inibição que é sintoma, né? Que não é inibição, né? Tem inibição que é sintoma, mas isso é muito importante. A inibição tem uma função de defender o eu frente a uma ameaça, né? Isso. Então, frente a uma ameaça, né? A gente sabe que isso é da ordem da angústia, né? Então, é uma defesa, mas não é uma defesa como é o sintoma, né? É uma certa proteção do eu contra a angústia, né?
mas que paralisa o sujeito. Então, o que a gente geralmente encontra? Um sujeito que tem uma inibição na área da sexualidade, uma inibição na área do aprendizado, do intelectual, ou mesmo a procrastinação, quer dizer, nada decide, nada resolve, tudo deixa para depois, né? Não consegue nem saber qual é o próprio desejo, né? Porque isso tudo está meio que paralisado, congelado na vida do sujeito. Ele nem se atrapalha com o sintoma, porque o sintoma é isso, né? Quando o sujeito nos busca pela via do sintoma, ele vem atrapalhado, ele vem, não, eu quero me livrar disso, porque isso me atrapalha. E até que ele se dê conta de que isso é ele mesmo quem produz, portanto, o atrapalho é ele mesmo que fabrica, né? É um tempo inicial de análise para que ele realmente possa se dar conta, fazer as suas associações livres, entrar em análise e fazer uma demanda analítica propriamente dita. Mas já de cara, ele já vem fazendo um pedido de que tem algo na vida dele que não vai bem, tem um atrapalho, né, que ele precisa resolver isso. E supõe na gente um saber a respeito. Na inibição, é muito mais difícil o trabalho. Primeiro porque, dentro da inibição, o sujeito diz assim, eu sou assim mesmo. Né? Eu sou assim. E como a palavra eu é interessante quando esse sujeito fala da sua inibição. Né? Eu sou assim, ou eu desisto, eu não di, eu não quero entrar em conflito. Né? É muito interessante que quando a gente começa a abordar a inibição do sujeito, vem muito esses enunciados, né? O quanto o eu está impedido de fazer, né, de realizar certas funções. Freud vai dizer aí um excesso de sentido. E nós sabemos que para Freud o sentido sempre tinha um conteúdo edípico, né? Portanto, assim, um excesso de sentido edípico impediria o sujeito, então, de realizar aquela função. E Freud nomeia essas funções, né? É a função locomotora, é a função sexual, é a função intelectual, é a função até alimentar, ele coloca, né? Como às vezes a pessoa está inibida nessa função em razão de um excesso de sentido. O que é interessante, né? Porque às vezes uma inibição pode aparecer para um clínico desavisado e a pessoa pode achar que é uma anorexia, né? Uhum. Quando não Sim. Até depressão, né? Porque o sujeito está tão paralisado e, lógico, a depressão, né, em alguns momentos, alguns autores, né, o próprio Lacan aponta a depressão também no campo da inibição, né? O sujeito está paralisado frente à vida, né? Então, também... O Lacan, se eu não me engano, é no Seminário 7, que ele vai dizer que a depressão, né, não com esses termos, mas é uma inibição do desejo, né? Uhum. Uhum. Exatamente, uma inibição do desejo, né? Então o sujeito não pode desejar nada. Lacan vai desenvolver muita ideia da inibição na pulsão anal, né? Como se o sujeito, então, ao tentar responder à demanda do outro, oferecendo um objeto precioso, né? Que ele entende como precioso para o outro, ele retém, né? Então, assim, na medida em que eu não sei o que o outro quer de mim, porque ele não poderia responder, né, ao enigma do que vai na sua inauguração como sujeito, ele fica sempre com essa pergunta pendurada. Então, ao não saber o que responder, ou se ele deve ou não deve responder essa demanda do outro, é melhor não responder. É isso que ele vai dizer no seminário 10, né? Que o sujeito fica fixado nesse ponto. Por isso que ele não pode agir de acordo com o seu desejo. Um personagem literário utilizado por Lacan para falar da inibição foi Hamlet. Tá? Então, que ele vai dizer, Hamlet
não pode, está impedido do seu ato. Que seria o ato? O ato seria o trono, né? Ele assumiu o trono. O pai dele, morto, volta sob a forma fantasmática, pedindo, então, que ele mate o tio Cláudius lá, porque o trono seria dele, ele seria o herdeiro desse trono. Mas o irmão do pai de Hamlet, né, assume o trono e assume a cama da mulher dele, né? Então, Hamlet se viu numa enrascada, numa armadilha edípica, porque se ele mata Cláudius, é ele quem vai deitar com a mãe, né? No sentido edípico da história, tá? Então, ele está impedido de realizar o seu ato, e aí ele faz um monte de encenação, né? Aí tem toda a história de Hamlet que Shakespeare nos traz com tanto detalhismo, uma história tão linda. E que ele só vai se dar conta, por exemplo, do seu amor pela Ofélia quando Ofélia morre, enfim, né? Então, ele só vai poder se haver com seu desejo diante de um luto, diante de uma perda. É muito linda a história. Mas o personagem é recortado aí por Lacan para falar da inibição de um ato, né? E desse excesso de sentido, então, diz respeito a um gozo do sentido. E o gozo do sentido é esse entre imaginário e simbólico, né? Então, por isso que o sujeito inibido na clínica, a gente tem que arrancar dele o sentido dele, a gente tem que desmontar o sentido que ele montou, né? Que ele possa construir. Para quem já tem uma leitura em Lacan, vocês podem acompanhar essa fala da Valéria de uma forma muito tranquila, pelo menos para mim. Vocês acompanham ali no Borromeano, né, onde o Lacan coloca justamente que a inibição é um avanço do imaginário sobre o simbólico, ou seja, um excesso de sentido, aonde deveria ter ali um enigma, né, uma questão. E o que é bacana é justamente nisso, né, o quanto acho que ainda mais nos dias de hoje, o quão necessários são as entrevistas preliminares, né, para produzir esse efeito de enigma, de demanda. Eu vou colocar a demanda de fora porque eu acho que não é o tema hoje, mas cabe muito bem aí também. Mas para produzir esse... Cara, eu sofro porque eu mesmo me causo isso, né? Por mais que as pessoas coloquem nos memes, aí nas redes sociais, tudo, isso é uma coisa. Agora, sentir isso na carne, né, é outra coisa. Eu acho bem importante isso que você falou. As entrevistas preliminares, infelizmente, e não sei efeito do quê, mas a gente tem percebido nas pessoas que vêm iniciando a clínica que não dão muita importância às entrevistas preliminares. Tá? Então, claro que os sujeitos que comparecem hoje, que nos buscam ajuda, também têm mais dificuldades de falar da sua história, de que o seu mito de origem apareça, né? E disso que você falou, né, de transformar esse enunciado aí, né, num enigma, que o sujeito possa começar a se questionar, mas enfim, né, qual é a minha responsabilidade sobre isso, sobre esse sofrimento, né, sobre a minha queixa. Essa retificação subjetiva às vezes demora muito mais do que antes, né? O sujeito demora mais nas entrevistas preliminares, porque para resgatar a sua própria história e o seu mito de origem, leva mais tempo, às vezes ele não sabe nada, ele tem que buscar mesmo, ele começa a buscar e perguntar para as pessoas da família dele. Não é interessante isso? Isso que eu ia falar. Quando a gente tem algumas pessoas mais velhas na clínica, chega, me procura, eu atendo gente até de 80 anos, já atendi de 80 e poucos anos. É engraçado porque elas dizem, mamãe falava isso, papai falava aquilo. Hoje você pergunta, não sei. Mas de onde vem teu nome? Nem o nome sabe. Aí, tu não sabe nem de onde vem teu nome, quanto mais a tua história, né? Como pode? Né? Há um vazio aí de palavras, né, que compõem a ficção, a história do sujeito.
Isso é uma dificuldade nossa hoje, né? Então, esse sujeito que já vem pela via da inibição, e ainda assim, como é difícil costurar essa história para depois descosturar. Porque isso que você está falando, esse que vem, né, de uma outra geração, em que ele sabe contar qual é o lugar dele nessa série, que às vezes são 12 irmãos. Ele sabe dizer. Né? Agora vem um que é filho único, que tem um único irmão, e não sabe contar nada da história dele. É algo que nos chama muita atenção, nos interroga. Né? Onde é que está a história desse sujeito? Ele não fez marca? É quase que um não querer saber generalizado que a gente vive, né? É uma recusa mesmo a esse saber. Tá? Ao saber sobre si, ao saber sobre a sua história. Então, as respostas estão sempre fora dele, né, Marcos? Então, você está no Dr. Google, né? Está no Instagram, tá no grupo de WhatsApp, né? Aí vem a pergunta, como fazer sintoma? Porque acho que esse é o fio que vai amarrando, né? Chega mais numa inibição. E aí acho que o analista, mais do que nunca, tem, eu acho que o dever ético, né, de voltar no Freud e sacar que o que Freud chamava de neurose de transferência é também a produção de um sintoma endereçado ao analista, né? Exatamente, né? Porque o trabalho frente à inibição só pode ser esse, né? Na constituição de sintoma, porque é com sintoma que daí a gente consegue trabalhar ao nível da linguagem, do discurso. Tá? Bem interessante isso que você falou. E também eu diria, né, assim como o sintoma é uma defesa contra a angústia, está lá em Freud, certinho, para Freud era uma defesa contra a angústia da castração, né? E que a inibição seria também uma forma de fazer um anteparo contra a angústia, diferente da formação sintomática. Ele vai trazer como exemplo o pequeno Hans. Né? A gente gosta muito desse exemplo, porque por ser uma criança, né, parece que é até cativante a história do pequeno Hans. Né? Mas ele vai dizer o quê? Né? Assim, bem resumidamente, porque imagino que nem todos que estão nos escutando conheçam o caso, né, tenham tido essa oportunidade. Mas eu indico muito. Eu acho que ler todos os casos de Freud são brilhantemente um ensinamento para nós, né? Todos os casos. Né? Eu lembro quando eu comecei a ler Freud, assim, que eu consegui comprar minha coleção, né? Que foi uma grande conquista na minha vida. O que eu mais gostava era ler os casos, né? Aprendi muito. Então, nesse texto do Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai dizer o quê? O pequeno Hans, né, apresentava um medo, uma fobia a cavalos, uma fobia, portanto, aí já existia a constituição de um sintoma. Né? A fobia, nesse caso, em relação aos cavalos, é porque já havia um deslocamento da figura paterna para o cavalo. Então, na relação com a mãe, né, o Hans era extremamente protegido pela mamãe, existia algo bem libidinoso aí entre mamãe e Hans, né, e ele gostava muito do pai, mas naquele momento do Édipo, o pai se tornou seu rival. E ele via, então, na figura do pai, esse pai imaginarizado como um pai potente a ponto de poder ameaçá-lo, né, frente à ideia da castração. Mas o pai era bonzinho demais, né, nos diz Freud. Esse pai era bonzinho demais, não era nada castrador. Então, ele precisou constituir a imagem desse pai ameaçador e castrador no cavalo. Não é à toa, gente. É claro que na constituição de um sintoma, né, e quando a gente vai desconstruindo essa formação, tem aí os deslocamentos, né, e a condensação, então as metáforas, as metonímias, todas colocadas nesse cavalo. Aí diz Freud o quê? Para ele poder dar certo, quer dizer, a fobia foi um sintoma que ele construiu. Agora eu posso estar em paz com meu papai. Né? Então, continua em paz com o papai porque a ameaça vinha do cavalo. Só que o problema é o cavalo, né? Agora o problema é o cavalo, está deslocado. Mas,
para eu não encontrar os cavalos, eu não posso sair de casa. Naquela época, sair era sempre dar de cara com os cavalos, com as carroças, né? Então, há uma inibição. Não sair de casa era um anteparo, porque se ele saísse e encontrasse o cavalo, isso ia desencadear a angústia, né? Então, a angústia que originalmente era frente a um pai, ele desloca para o cavalo, mas de qualquer forma ele tem que evitar encontrar esse cavalo para ele não ter angústia. Então ele fica em casa. Ele não pode sair mais de casa. Era essa a queixa, né? Que o menino não queria mais sair de casa porque ele tinha medo de cavalo. Então veja toda a amarração aí entre inibição, sintoma e angústia presente nessa criança. Né? E aí, se a gente puder pensar isso nos nossos pacientes, isso é fantástico. A gente vai ver essa amarração acontecendo o tempo todo, né? Então, assim, o sujeito não vai estar só inibido. Ali habita uma angústia. Se ele está fazendo um anteparo contra a angústia, ali habita uma angústia. E ele geralmente também traz sintomas. Ou ele pode transformar essa inibição em sintoma, né? Mas que isso diz respeito à angústia, né? Então, quando você começou dizendo que você perdeu o teu tratado sobre angústia, que te roubaram, mas que você foi estudar o desamparo, achei muito engraçado, porque é o desamparo que para Freud seria o originário da angústia, né? Eu descobri da pior forma possível depois. Querida, mas é bacana isso, né? Porque no texto do Freud, e o Lacan não contradiz isso, né? E a gente vê isso na nossa clínica. A inibição, o eu, né, lança a mão da inibição para se proteger. Quando a inibição fracassa, há uma formação sintomática. E aí a gente pode pensar lá no Freud mais tardio, né, que o sintoma tem a ver ali com uma formação de compromisso, né, ou seja, não é só o eu ali, tem algo mais, né, se produzindo. E quando o sintoma fracassa, aparece a angústia. Sabe o que eu pensei agora, Valéria? A dificuldade que muitas vezes nós temos no manejo clínico. Porque da inibição passa por sintoma. Quando o paciente tem enxaqueca todo dia antes da análise, e a gente começa a manejar isso porque começa ou da dor de barriga, ou da coceira, ou começa a aparecer, ou não fala nada, que também não é uma inibição, né, nesse sentido clássico do termo, mas não tá endereçando ao analista alguma coisa nesse não dizer nada, né? Se a gente perde a mão, como eu vejo às vezes acontecer, né, o paciente vai embora. Então, é um acting out daí, né? É. Exato, porque o sujeito, eu acho que é bem importante isso que você está falando, porque ao abordar também a inibição, quando a gente começa a trabalhar aí com essas cordas do imaginário e do simbólico, tentando romper esses sentidos, né? Esses sentidos que estão aí engessados, cristalizados, para que então o enigma possa aparecer, o sujeito começa a deslizar na cadeia significante, fazer associações e desconstruir aquele sentido, se isso era um anteparo frente à angústia, ele pode passar a formação do sintoma, mas ele pode também vivenciar a angústia, a pura angústia. E a angústia levaria a um acting out. Então, às vezes, a saída da inibição é o acting out. Né? Por isso é tão importante, né, a formação, a supervisão, né? Porque, bom, nós estamos trabalhando com vidas, né? Não é simplesmente assim um trabalho de, como eu disse uma vez um psicólogo cognitivo comportamental, falou que a psicanálise era uma experiência estética. O caralho que é uma experiência estética, meu Deus do céu, uma experiência estética não mata ninguém, né? A gente que atende casos graves, a gente sabe o perigo que é um manejo errado, porque ao invés de produzir um sintoma, pode produzir algo da ordem de um insuportável. Sim. Né? Sim, eu te digo, a minha experiência em ambulatório do SUS, principalmente nos últimos anos, né? Eu tive uma experiência longa no sistema penitenciário e depois uma experiência em saúde pública.
E nos últimos anos, antes de eu me aposentar, eu trabalhava num ambulatório mesmo. Trabalhava atendendo, né, as pessoas encaminhadas pelo SUS. Elas eram encaminhadas, na verdade, para o psiquiatra. E, em alguns casos, o psiquiatra, então, encaminhava para mim. Por muita sorte, eu tive colegas da psiquiatria excepcionais, com quem eu consegui dialogar sobre os casos, fazer trocas muito ricas, muito interessantes. E aí, o que advém daí? Um número assustador de manifestações de angústia. Muito síndrome do pânico, estou dizendo a partir do diagnóstico psiquiátrico, né? Síndrome do pânico, transtornos do impulso, borderline, tentativas de suicídio. É o que mais chegava, é o que mais batia na nossa porta, principalmente entre adolescentes e jovens, né? Os mais velhos, a gente sabe, estava ali, né? A histeria estava ali, né? Bem colocada, alguns casos de depressão e tal. Mas entre os mais jovens, é assustador o número de casos de pânico, de a tendência de suicídio, de automutilações, né, os transtornos de impulsividade, que muitas vezes recebem também esse diagnóstico de borderline. Então, com esses diagnósticos da psiquiatria, logicamente eu me punha a pensar, né, a partir da psicanálise, da perspectiva da psicanálise, o que se passava ali. Eu trabalhei, tem vários textos, inclusive, lá uns escritos e publicados no site da nossa associação, sobre essas manifestações de angústia, né, que colocam também o analista nesse gume, como dizia o Lacan, né? Bom, Lacan fala no seminário 10, se você escolheu ser analista, agora aguenta, né? Porque a angústia vai fazer parte do processo. Se a angústia não está fazendo parte do processo, então você não está fazendo análise. Começa por aí, né? Se o sujeito nunca se angustia, ele está vindo ali bater papo, enfim, não está trabalhando, tá? A análise é trabalho, e é sofrido, e é doído. Às vezes a gente não quer ir para a sessão, né? Qualquer um de nós, mesmo os mais analisados. Tem dia que a gente não quer ir para a sessão, porque sabe que vai entrar em angústia, que vai tocar em temas angustiantes, eu não quero saber nada disso. Isso é da nossa estrutura, né? Agora... Eu me analiso em Curitiba, né? E agora na pandemia, tá tudo online, mas eu tava lá em Curitiba e aí eu marquei 3 sessões. Aí depois da segunda eu falei alguma coisa, minha analista me mandou embora e eu fiquei lá embaixo esperando no café. E eu só fiquei assim, volto, não volto, volto, não volto. Aí eu subi e falei, eu não queria voltar aqui não, né? Mas já que eu paguei viagem, já que o avião só... Eu falei assim, eu vou subir lá, vou fingir que eu não vou falar nada. Claro, é isso, né? Quer dizer, a tua transferência te levou a subir o elevador de novo, né? Falando metaforicamente, mas é isso, né? É a transferência que te manteve ali, por mais doloroso que seja esse processo, é a transferência que nos mantém. Então, para sustentar essa transferência, Lacan vai dizer isso, né? No Seminário da Angústia. É preciso suportar a angústia, porque a angústia tem um lugar da angústia na clínica. Eu também escrevi um texto com esse nome, Lugar da Angústia na Clínica Psicanalítica, né, para dizer que não é só pela via do que vem angustiado, mas que a nossa intervenção, quando a gente produz enigma, quando a gente desconstrói sentido, o sujeito fica angustiado. Como assim? Sempre pensei que era desse jeito, isso sempre foi uma resposta para mim, e agora esses dias eu recebi no Instagram, né, uma pessoa falando isso, do tipo, por que quando eu saio de uma sessão, eu saio desorientada, que às vezes eu não sei nem onde eu deixei meu carro. Então tá tendo sessão. Porque tá funcionando, né? Tá funcionando, né? Porque você sai muito certinho de uma sessão, ela não valeu. Aquela sessão, pelo menos, não valeu muito. Né? Eu fico pensando aqui também, né, Valéria, que não são todas as sessões, né? A Shirley, na nossa jornada, estava falando disso.
E eu achei muito belo o que ela falou, porque eu me lembrei de outras experiências de análise que eu tive e que me fizeram muito mal, né? Talvez por um momento em que eu estava ali e tal, mas a Shirley usou uma palavra que eu achei muito bela, né? Por mais angustiante que seja, não é sem ternura, né? Não é, por isso eu achei muito bacana você dizer isso de suportar a angústia, porque o analista, vou usar essa palavra, eu odeio ela e acho que existem palavras melhores, mas é a que me veio agora na cabeça. O setting, né? Ou seja, essa disposição, hoje eu penso que o setting é a transferência, né? Mas vamos lá. O setting, ele tá ali para suportar a angústia, ou seja, para ser suporte para a angústia, né? Para que a angústia possa aparecer. Isso. Né? E que ela possa também se esvaziar, não é? Porque não é, eu estava agora brincando, mas evidentemente não é toda sessão que o paciente tem que sair angustiado, organizado, não é isso. Também há, né, as sessões dos cortes e as sessões das costuras, né, e acho que é isso, quer dizer, a angústia tem que ser suportada na palavra, é por isso que a nossa presença é importante, porque essa angústia, ela vai ter que se deslizar em significantes, vai ter que produzir palavra aí, para dar conta dessa angústia, e quando o sujeito está muito angustiado, essa semana mesmo eu supervisionei um caso, né, e a pessoa, assim, ela ficou muito preocupada com a paciente, acabou tomando, né, algumas medidas aí de precaução, digamos, com medo que a paciente pudesse cometer uma tentativa de suicídio. Mas ela mesma pôde se dar conta de que ela esteve muito angustiada, porque talvez se ela não estivesse tão angustiada, ela poderia ter feito um manejo diferente ali, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa responsabilidade é acolher essa angústia. Está angustiado? Venha que eu te escuto. Marca mais uma sessão no mesmo dia. Enfim, tá? Venha que eu te escuto. É muito, muito belo isso que você está falando, Valéria, porque o que geralmente a gente vê, e nós do Instituto ESP, de uma forma geral, acredito que vocês também, pelo trabalho, a gente vem combatendo muito isso, né? Geralmente a pessoa procura o psi de uma forma geral, e aí a hora que está muito angustiado, o psi encaminha para o psiquiatra, encaminha para outro psi. Nós fazemos o trabalho diferenciado, nós não encaminhamos ninguém, nós fazemos a volta, né? Esse volta tem efeitos. Só para relatar um caso, né? Tem uma paciente minha que me procurou, ela já fazia um trabalho comigo, de repente entra num estado de angústia, assim, desesperador, e eu falei para ela, volta. Ela voltou no mesmo dia, trabalhamos, voltou no outro dia, trabalhamos, voltou, atendi no sábado. Ou seja, foi aquela semana, eu acho que eu atendi ela 6 dias na semana, e alguns dias 2 vezes, e até por ligação, né, quando a coisa apertava. Domingo, ok. Segunda, me manda uma mensagem, Marco, estou um pouco melhor. Falei, venha. Veio na segunda, na terça já não vem. Na quarta falou, eu tenho psiquiatra amanhã, e aí, vai, não vai? Você decide, qualquer escolha que você fizer, saiba que o trabalho meu é uma coisa, lá é outra. Sabe assim, com a maior tranquilidade. Ela não foi no psiquiatra, eu acho que 2 meses depois, uma sessão de novo por semana, né, a coisa já voltou, já está em outro momento. Então, é o que, né, justamente, é por isso que a gente pode dizer que acolher a angústia e transformá-la na palavra, colocá-la na rede de significantes, o sujeito possa fazer a palavração, ele sai dessa condição do ato. Porque o que geralmente o angustiado vai fazer? Uma bobagem, né? Ele vai fazer um acting out ou até uma passagem ao ato, ele poderia ter colocado em palavra. Né? Então, assim, quando a gente consegue que ele gaste a angústia na palavra, né? A angústia vai se amenizando, ele vai se reorganizando. E é isso que você disse, às vezes a gente precisa fazer que ele volte no mesmo dia, né, que ele possa ter o acesso a nos ligar em qualquer momento. Não são todos os pacientes
Até há uns anos atrás, nenhum paciente meu tinha meu telefone celular. Não existia isso, não é? Existia um telefone da clínica, onde o paciente ligava para fazer seu primeiro agendamento, ou quando ele precisava desmarcar, ele tinha que avisar sempre com antecedência. Hoje, o paciente te manda um WhatsApp meia-noite e quer que você responda. Eu lembro quando eu comecei, acho que em 2007, né? Era um processo de psicoterapia tal que eu passei, mas era secretária eletrônica. E aí era engraçado, porque às vezes eu tava lá no divã e aí tocava a secretária eletrônica e você escutava alguém falando lá com a secretária eletrônica. Porque não ficava no silencioso 100%, né? Então, às vezes eu conversava com a secretária eletrônica. Né? Bom, no meu caso, ela ficava silenciosa, viu, Marco? Acho que não existia essa interferência. Mas existia isso, né? Pouquíssimos pacientes eu entregava o meu número do celular. E eram justamente esses pacientes que eu conseguia identificar um nível de angústia que poderia levá-lo a um acting out. Então, antes ligar para mim, e eu me punha a escutar. Eu lembro de férias, uma vez, meus filhos eram pequenos, que a gente saiu de férias e de vez em quando tocava o telefone, eu corria lá pro banheiro para atender o telefone celular e poder escutar a pessoa. Ela falava da angústia dela, estava desesperada, até que ela se acalmava e pronto. Né? Até que ela me esperasse voltar daí alguns dias. E aí atender todos os dias, enfim, como você também disse, né? Ter feito aí que a paciente pudesse sair daquela crise. Esse caso, eu também tenho ele, mas eu não sei se ele está publicado no site, que chama Garota Interrompida, até uma alusão ao filme, né? Mas, então, esses casos de angústia, eles vêm me interrogando há muito tempo, né? Então, assim, o manejo da angústia, como bem você coloca, né? Porque não adianta só identificá-la, tem que saber como conduzi-la, como manejar essa angústia. A gente tem que dar a mão para o paciente quando ele está angustiado, né? A gente tem que dar lenço para ele chorar, quer dizer, não é essa coisa do analista completamente frio e distante, né? A gente tem uma presença nossa quando o sujeito está angustiado, há uma presença do analista, por isso que que não é o nosso tema, mas eu digo, é um risco atender angustiado online, eu acho muito arriscado, muito difícil. Acho que, assim, eu digo risco mesmo, risco para o nosso trabalho psíquico, para a condução desse trabalho, para o manejo da transferência. É muito diferente de você fazer isso com um paciente angustiado que entra pela sua porta e que às vezes até não deixa nem você fechar a porta. Eu digo paciente assim, você não fecha a porta, eu tenho horror a ficar num lugar fechado. Se você fechar, vamos jogar da janela, enfim. E isso tem que acontecer ali, na nossa presença, na transferência. Como é que isso vai acontecer online? Eu tenho dificuldade, sabe, Marco, para encarar isso da forma como muitos vêm encarando. Mas, então, eu acho isso muito bacana. Tem gente colocando com a maior naturalidade essa passagem ao online. Só que eu também me preocupo muito, porque, de repente, você consegue colocar o teu corpo na frente do corpo do paciente para ele não sair, para ele não fazer besteira. Às vezes isso é necessário. Né? Claro que são raríssimos os casos, mas a hora que está ali, desliga um botão e pronto. Né? Só aperta o botão, pronto. E aí como é que fica? Né? Eu tenho tido algumas dificuldades, tenho evitado pegar pacientes online, claro que às vezes está muito longe, não tem analista lá próximo, fez uma transferência, a gente vamos para as entrevistas, vamos ver o que acontece. Mas é justamente nesse sentido também, as intervenções que a gente faz. Tem pacientes que eu não sei se é o funcionamento dele, que fala em cima daquilo que eu falo, ou se realmente não chega, a minha fala não chega por causa de uma conexão, né? Porque a condução é diferente, né?
Se o paciente fala atropelado, você tenta falar. Então, a condução é muito diferente. E nesse virtual, a gente perde a mão mais fácil. Sim, acho que as nossas intervenções são mesmo prejudicadas pelo próprio meio tecnológico, esse delay que você está falando aí, né? Há um delay, tá? Há uma modulação da voz que a gente perde, a própria conexão que falha, né? Então, tem algo da presença do analista que escapa, né? Mas, bom, isso não é exatamente o nosso tema de hoje, acho que a gente pode até falar disso, né? Sim, mas no que diz respeito à inibição, sintoma e angústia, bom, já foi o nosso tempo, né? É isso que eu ia falar, né? Esse já foi o tempo, mas não, né? Ainda está aí com outras roupagens, com outras modalidades, talvez, né? Mas na clínica é por aí que a gente ainda se orienta, né? Ainda bem. Uma invariante dentro da psicanálise. Querida, muito obrigado pelo bate-papo. Tem algum recado, alguma coisa que gostaria de dizer e não disse ainda? Eu só acho que quando eu me apresentei, eu não disse, né, da nossa associação em Maringá, que é a Associação Ato Analítico, que foi fundada há 3 anos, mas que já há mais de 20 anos, né? Ela teve uma origem aí como o nosso trabalho de transmissão de psicanálise em Maringá. Então, as pessoas também podem acessar o site, lá tem os nossos inscritos, as atividades que a gente oferta, de grupos de estudo, grupo de leitura, oficinas clínicas, né? Todo o trabalho aí encarregado, digamos, de contribuir na formação de um analista, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade, acho que é sempre importante que a gente possa fazer a psicanálise circular e retomar, né, os nossos mestres, Freud, Lacan, atualizá-los, que eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Uhum. Querida, muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Faz tempo que a gente está para bater esse papo, né? Faz tempo mesmo. Verdade. Eu estou para convidar já faz muito tempo, mas que bom que deu certo. Depois a gente pode combinar, né, para falar um pouco sobre a presença do analista, que eu acho que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Que é esse físico, mas que deixa de ser físico, né? E se constitui de outra forma. Querida, um beijão. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de lembrar a todos vocês que hoje foi essa live. Dia 5 tem curso com a Karine Stagliano, né, sobre a psicanálise com bebês na UTI, né, na UTI neonatal. E também vai ter uma aula aberta com a Eva Lerner, da Escola Freudiana de Buenos Aires, sobre a transferência em Freud e Lacan, ok? Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijão.